Oi! Hoje é a resenha do conto Meias Escarlates, escrito por Louisa May Alcott, aqui da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, volume 16, claro, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quer dar um passeio, Harry? Está muito frio. Jogar uma partida de bilhar? Estou muito cansado. Que tal fazer uma visita aos Fairchild? Infelizmente tenho preconceito contra os jovens caipiras, portanto, declino do seu convite. O que vai fazer então? Nada. Obrigado. E, acomodando-se mais voluptuosamente no sofá, Lennox fechou os olhos e pareceu cochilar tranquilamente. Kate balançou a cabeça e fitou o irmão desanimada, até que uma ideia inesperada fê-la virar-se para a janela, exclamando abruptamente: "Meias escarlates, Harry! Onde? Onde?" Assim começa Meias Escarlates, escrito por Louisa May Alcott, que conta a história, sim, aqui de Harry Lennox, e também um pouco da sua irmã Kate Lennox, mas principalmente da portadora das tais meias escarlates, a jovem Belle Morgan, que um dia, ali pela janela da casa, o Harry viu ela passar. Aliás, uma coisa que ela faz diariamente, sempre na mesma hora, às 3 ali da tarde, mas logo no primeiro dia ele percebeu um pequeno vão entre a largura, o comprimento da saia e também da altura de sua bota. Ele percebeu que ela usava meias escarlates, bem vermelhas, aliás meias grossas, porque é uma época de fim de ano, dezembro, e aquilo chamava, claro, pelo ambiente, muita atenção. Aliás, chamou mais atenção, né, do que o próprio rosto bonito de Belle. Naquelas, né, de começar uma paixãozinha nascendo, um interesse pela garota. Acontece que a irmã de Harry, a Kate, andava muito preocupada com seu irmão, que passara anos lá na Europa, e quando retornara agora aos Estados Unidos, em época de Guerra Civil Americana, voltara meio diferente, voltava muito mais pavão, orgulhoso de si e já com muita pouca paciência aos costumes locais, aristocráticos, ali da região onde eles moram. Mas ela, percebendo que realmente o irmão estava interessado lá naquela garota, Belle Morgan, ela tratou de armar um esquema junto com a sua amiga, a Belle, meio que para enlaçar de vez o irmão. Agora, será que esse plano dessas duas moçoilas vai dar certo e elas vão conseguir mudar o pensamento, o novo pensamento de Harry Lennox? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara, quando a gente inicia a leitura, a gente já percebe que ele é um pouco diferente dos outros contos que a gente viu aqui nessa coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura. Durante boas páginas, temos apenas um diálogo entre esses dois irmãos, sem muitos comentários do narrador da história. Só que depois, quando a gente fica exatamente sabendo qual é a história, que é exatamente o interesse romântico, que a gente até pode colocar entre aspas, do Harry pela Belle, aí sim o narrador começa a se ficar mais intenso aqui na narrativa. E o narrador até curioso, durante vários momentos, não constantemente, mas em pequenas pitadas, a gente percebe que é um narrador meio irônico, meio que tirando um sarro, fazendo um comentário ali entre as linhas, que aquela história ali é um pouco sim de tiração de sarro sobre aquela situação romântica. E principalmente porque está em período de guerra, a Guerra Civil Americana, como eu já comentei. Um pequeno spoiler que eu posso dizer para vocês, claro, enfim, em um certo momento o Harry vai conseguir falar com Belle e tentar um pouco, talvez, se declarar ou não. Mas naquelas de ainda estar tentando conhecer um pouco da moçoila, né, vendo se é um bom lugar a se trilhar, acaba sendo meio que impulsionado a assumir a posição dela, representar a moçoila na guerra. Como é que é? Pois é. Os jovens, naquela época de alistamento para entrar na guerra, claro, quando era homem, iam ao combate. Mas quando é uma moçoila, o que se fazia? Se arranjava um outro homem, um jovem também, e o jovem ia no lugar da moçoila. É justamente o que ela propõe absurdamente para o Harry, que ele vá para a guerra em seu lugar.
E é justamente o que a Hawk te propõe pra gente em sua história. Esse pequeno absurdo, uma tiração de sarro ali nas entrelinhas, mesmo que ela acabe levando meio a sério todo esse papo de representação, né? Aliás, em muitos momentos a gente pode dizer fácil que essa história fica oscilando entre ser uma coisa séria e uma galhofa. E de uma maneira geral, a gente pode dizer que um dos problemas aqui desse conto é justamente esse balanço, essa incerteza para onde que a narrativa da Alcott realmente vá. E também quando a gente percebe que não há muitas consequências na história que ela coloca os seus personagens. A gente pensa que vai acontecer algo definitivo, que lá no final tudo vai mudar, todos os personagens estarão alterados, mas não é isso que acontece. Mesmo sem dar um spoiler de como a história termina, dá pra dizer que a história praticamente fica igual ao que estava no começo. Sim, os personagens dizem que mudaram, mas no fundo a gente pode dizer que não. É naquela coisa onde o narrador diz pra gente que os personagens se alteraram, mas se a gente for analisar bem, não é isso que está acontecendo não, eles parecem realmente iguais. É mais uma coisa que acontece pelo que é dito, e não porque a gente realmente percebe que aconteceu uma grande mudança, novos atos que eles fazem lá no finalzinho da história. E de novidade mesmo, que a gente possa perceber lá no desfecho da história, é quase também só uma pequena vingancinha. É a única coisa diferente que acontece. Sim, dá para afirmar que no fundo essa história é apenas juvenil. Um público que não está muito interessado em coisas complexas, pesadas, sofredoras, que é mais apenas um pequeno quiprocó sem muitos desdobramentos. Sim, é uma história para jovens, também, assim como os personagens. Tem nenhum peso ali da Guerra Civil Americana. Portanto, para Meias Escarlates de Louisa May Alcott eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. E dessa vez será uma que acompanha, sim, o clima do mês de outubro, mês do terror, porque, por coincidência, teremos uma história de H.P. Lovecraft, que será A Cor Vinda do Espaço. E sim, amanhã já temos resenha nova de USA no ar, uma coletânea de contos sombrios, voltados, claro, às histórias policiais. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto essas novas resenhas não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras também aqui do projeto. E até mais!